transformarei numa grande luz, porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês, apesar de ser a primeira vez, mas é a primeira vez, mesmo que levou 8 anos, mas não foi por culpa minha. Foram desencontros que aconteceram, certo? Que senão eu teria vindo com muito prazer, viria antes sem problema nenhum. Quanto a falar com muita propriedade, exagero dele também, tá? Tá exagerando um pouco, tá? Tá passando um pouquinho aí do centro. Exagerou. Falar de metafísica da saúde, para mim, é muito gratificante, que é o tema da palestra de hoje. E porque é o meu trabalho, eu trabalho com isso, então eu gosto demais. Aí eu estava brincando que a gente estava fazendo preparo lá atrás, e eu falei assim, eu venho com o roteiro, porque senão eu vou me empolgar, eu vou falar metade, a outra metade vai ficar para outro dia, então não está certo. Eu venho com o roteirinho, porque senão a gente se empolga, é o que eu gosto de fazer, há anos eu faço isso, e aí vocês vão ficar com informação pela metade. Então eu trago a minha colinha mesmo, para não fugir do tema. Para a gente começar, é assim, qual seria a importância desse tema? Por que esse tema da metafísica da saúde é tão importante? Né? Por que ele faz parte da nossa vida e é importante? A maior importância desse tema está no seguinte: metafísica da saúde explica por que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e o nosso comportamento afeta a nossa saúde. É isso que ele faz, é isso que este princípio, esse estudo, essa filosofia que se chama metafísica da saúde nos proporciona. E qual é o objetivo maior disso? Para que eu vou querer saber? Por que eu vou querer saber disso? O objetivo maior simplesmente é cuidar dos nossos pensamentos, sentimentos e comportamento, para que a gente possa ter o quê? Mais saúde. Lá atrás, a gente estava conversando e, por circunstâncias, tinham algumas pessoas comentando de um ou outro mãe de tarefeiro daqui da casa que estava com problema, que está com problema de saúde mais sério. E aí saiu o comentário assim, a gente vai ficando velho e a gente vai arrumando um monte de problemas de saúde. A gente vai ficando doente, a gente arruma coisas que a gente não gosta na nossa saúde. E aquilo acaba vindo por conta da idade. É verdade isso? É verdade. A gente, à medida que vai passando os anos, a gente envelhece. O nosso corpo tem um certo desgaste, sim. Mas tem que ser assim? Tem que ficar doente? Não tem que ficar doente. A gente não precisa ficar doente. A gente tem o nosso desgaste, sim, por conta do tempo. Por conta do que a gente às vezes come, por conta da poluição, uma série de coisas que a gente vai até comentar hoje. Mas precisa ser assim? A gente precisa ficar doente? Não, a gente não precisa ficar doente. E uma das formas é o que a metafísica da saúde nos ensina. Como nos comportarmos, como pensarmos, como sentirmos, justamente para que as nossas doenças não sejam graves, justamente para que o nosso desgaste não seja grande, justamente para que a gente possa envelhecer com o máximo de saúde permitido e possível. Porque a gente pode. Está cheio de exemplo por aí. Teve um dia, eu estava olhando no Facebook, eu também olho, tá? Tinha um japonês, estava participando de uma maratona no Japão, para idosos, né?
Ele tinha 92 anos. Ele ganhou a maratona dos idosos. E ele falou que assim, ele não estava nem um pouquinho cansado, ele podia correr mais um pouco. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus. Né? São exemplos para a gente perceber que a gente também pode. Vocês têm um exemplo aqui na casa, né? Acorda 3 horas da manhã, corre 10 quilômetros, depois vai nadar mais 10 quilômetros, depois volta mais 10 quilômetros, vai, né? Fica, né? A gente tem, vocês têm um exemplo na casa, né? Posso dar nomes? O Beto faz isso, né? Todo dia. E a saúde que ele tem, ele está cuidando, ele aprendeu a cuidar. Nem todo mundo tem a energia do Beto, ou a energia desse japonesinho, né, que correu. Mas a gente tem condições de envelhecer com saúde, sim. Muito bem. Eu me entendo. Já me estendi. Deixa eu pegar minha cola aqui para não fugir mais. A metafísica da saúde tem um outro nome também. Ela pode ser chamada de patologia holística. Em alguns lugares vocês vão ver que ou se fala metafísica da saúde ou se fala patologia holística. Patologia holística é mais fácil de explicar o nome, né? Patologia é o estudo das causas das doenças. Por que as doenças surgem, como é que elas surgem, como é que elas evoluem. Isso é patologia, isso é o que significa patologia. E holístico todo mundo sabe, né? Holístico você já está mais do que difundido. Holístico é ver o ser humano como um todo. Ver na parte física, na parte mental, na parte emocional, na parte energética e na parte espiritual. Tudo isso? Tudo isso. A gente não tem como dividir mais esses pedacinhos. A gente é tudo isso junto. Eu costumo brincar que assim, quando o pessoal vai no meu consultório, eu não vejo chegar lá um coração pedindo auxílio, né? Também não vejo chegar um pulmão pedindo ajuda, não. Eu vejo chegar uma pessoa que tem coração, pulmão, rim, tem tudo e tem mais os problemas emocionais, profissionais, de saúde espiritual, pensamentos às vezes meio atrapalhados e chega tudo junto. Então eu não posso mais separar e dividir o ser humano para cuidar dele de pedacinhos. A gente agora cuida inteiro. Por isso que chama patologia holística ou metafísica na saúde. O que metafísica significa? O termo metafísica. Metafísica significa além do físico. O que vai além do físico. O que vai além do físico? Da nossa matéria. O espírito. O que mais? Emocional não é palpável. Também vai além da matéria. Mental é palpável? Pensamento é palpável? Também não. Vai além da matéria. E energia é palpável? Também não. Vai além da matéria. Dá para separar? Não dá. Então, quando a gente vai cuidar do ser humano, a gente tem que olhar tudo junto. Tem que olhar físico, mental, emocional, energético, espiritual, tudo junto. E é o que a metafísica faz. Ela analisa o conjunto para entender por que aquela doença, ou por que aquele sintoma, que às vezes não é doença, né? Por exemplo, o que é um sintoma? Dor de cabeça é um sintoma. E às vezes você só tem dor de cabeça, mas não tem doença, né? E às vezes você tem dor de cabeça porque tem miopia, então você tem um distúrbio da visão. Uma coisa diferente da outra. Então a metafísica estuda por que você desenvolve, por que a gente está tendo isso. Muito bem. Vou continuar aqui na minha cola para não me perder. Aí, assim, qual é o conceito de saúde? O clássico conceito de saúde. O conceito de saúde é sensação de bem-estar físico, mental e social. Este é o conceito da Organização Mundial de Saúde hoje. Sensação a gente consegue medir? Não dá para medir sensação. Por isso que está lá o conceito de saúde como sensação de bem-estar físico, mental e social. Então eu tenho que olhar o indivíduo nesse conjunto, senão eu não avalio se ele está se sentindo bem, com saúde ou não. Quando uma pessoa chega e fala assim, estou meio esquisito,
Eu fui num lugar tão estranho, né? Não sei, estava estranho aquele lugar. Não se sente bem, estava esquisito. Ela está com saúde? Não. Segundo o conceito, ela não está com saúde. E por que ela não está com saúde? Porque ela não tem sensação de bem-estar. Ela pode não ter uma doença física instalada, mas ela também não tem saúde, porque ela não está se sentindo bem. Tá? Isso é o conceito de saúde. Muito bem. Aí, a gente tem o seguinte, eu trouxe um conceito para vocês que eu acho muito bonitinho, eu vou ler exatamente como é. Na medicina chinesa, qual é o conceito de saúde? A medicina chinesa oriental, que tem cerca de mais de 5.000 anos. É assim. Se você ficar resfriado uma vez na vida, você está fisicamente doente. Se perder a calma uma vez, está então mentalmente doente. Conclusão. Pois é. Então, para eles, a saúde se baseia no bem-estar constante e no equilíbrio constante. Se você perder a calma ou tiver um resfriado, você está doente. Então, para eles, ter uma vida equilibrada, sem resfriado, sem mal-estar, sem raiva, sem emoções descontroladas, é ter saúde. Difícil, né? Para nós é difícil, porque no Ocidente, esse conceito para nós é muito complicado, né? Principalmente porque a gente vem de um conceito de doença de muitos anos. E principalmente de um laboratório que, né, faz o favor de querer vender remedinho, né? Então, vai lá, toma um remedinho, passa dor, pronto, acabou, né? Não avalia o que está sentindo. Toma o remédio e não percebe por que está tendo aquela dor de cabeça, ou porque teve mal-estar, ou porque teve uma indisposição, estou comendo alguma coisa estragada. E passa pela coisa estragada que comeu. Às vezes é, mas nem sempre é. Às vezes a gente tem coisas atrás. Essas coisas que estão atrás é o que a metafísica da saúde ensina a gente a ver. É fácil de ver? Não, não é fácil de ver. Eu levei 10 anos para voltar a dar um curso de metafísica da saúde. Porque o pessoal começa, eu gosto. Então eu venho aqui, eu falo para vocês, é claro que eu estou feliz de falar. Vocês sentem que eu estou feliz porque eu gosto do que eu faço. Mas ouvir falar de doenças e o que tem por trás da doença, do sentimento, do comportamento, dos pensamentos, é difícil. A gente vê às vezes um exemplo, eu costumo dar um exemplo de criança, né? Para quem tem filhos ou para quem já foi criança. Quando uma criança, e criança é muito fácil de ver, quando uma criança é contrariada por qualquer coisa, ela não pode fazer. E a criança não tem assim, a possibilidade, não é permitida, ela não se expressa, ela não retorna, ela não fala o que ela está pensando. Pode contar que à noite ela vai ter dor de garganta e vai ficar com febre, vai passar mal no dia seguinte com inflamação de garganta. Porque ela não pode falar aquilo que ela queria. Em criança, isso aí é assim, como diria, água com açúcar do dia a dia de consultório. Chove, é desse jeito. Adulto é diferente? Não, não é diferente, é igual. A diferença é que adulto aprende, ele demora um pouco mais para perceber os sentimentos e o que ele tem. E a criança já é mais espontânea, então acontece mais rápido. Então o adulto, ele leva mais tempo para criar uma doença. Às vezes leva 1 mês, 2 meses, às vezes ele leva 6 meses, às vezes leva até 1 ano. Mas ele sabe o problema que ele passou 1 ano atrás, 6 meses atrás. Na grande maioria, que problema? Emocional. Houve algum problema muito sério. Perdeu um ente querido, separação, perdeu filho, perdeu mãe, enfim, perdeu namorado, descasou, casou. Enfim, problemas, às vezes, que doem demais na nossa alma. E essa dor, às vezes, não é resolvida e entendida. E aí começa a surgir o quê? As doenças.
os sinais, os sintomas. E isso é que a metafísica vai buscar. Eu costumo brincar que consulta porque eu sou homeopata. Eu costumo brincar que consulta de homeopatia não é muito fácil, não. Quem vai numa consulta de homeopatia precisa ter coragem, porque a gente aperta meio na parede. Fala, mas e aí? O que aconteceu nesse período? E quando foi que aconteceu aqui? Aí, você viu que aconteceu isso aqui? Que aconteceu mesmo que você brigou aqui quando você perdeu o emprego? Começou mesmo o seu problema na mesma data? Você percebeu? Aqui. Então, às vezes não é fácil de ver, né? Aí o pessoal fala assim, eu canso de ouvir, está me apertando na parede. A gente tem que apertar na parede, porque senão, como é que a gente olha? Alguém faz um esforço de olhar para si mesmo todos os dias? Ninguém faz. E a gente podia fazer isso todo dia. Garanto para vocês que ia evitar um monte de sintomas de doença. Se a gente olhasse um pouquinho para nós todo dia, para ver o que a gente está sentindo, que está causando doença. E isso é tudo, com tudo, não tem restrição, com qualquer coisa, desde a doença mais simples, desde o sintoma mais simples, uma dorzinha de cabeça, uma dor de cabeça leve, até um câncer, até uma AIDS, qualquer uma tem um fundo sempre atrás de todas as doenças. Eu tô vendo um monte de gente de óculos aqui. Óculos também? Também. Miopia, estrabismo, astigmatismo também tem? Tem também. Tá? Tem o seu fundo emocional atrás também. Tá? Já estão me olhando, estão querendo saber. Aí eu não sei se eu falo ou não, porque depois eu não consigo terminar a palestra. Aí o meu tempo já está contando lá. Não é muito difícil de avaliar. A gente consegue aprofundar, mas vamos falar de uma maneira geral, para não deixar vocês muito boiando. Quem tem problema de visão é diferente. Miopia, estrabismo, astigmatismo são detalhes diferentes. Mas o que a visão faz? Te permite enxergar, certo? Enxergar o mundo. Se você está com dificuldade de enxergar, porque provavelmente você está com dificuldade de enxergar o seu probleminha. Seja o que você está vivendo, ou o que está na sua frente, ou com você mesma. Né? Então, isto é que faz com que a gente, às vezes, tenha problema de visão. A gente fala assim, não estou querendo ver isso aí, mas isso aí não é comigo, deixa pra lá. Não fala? Não é assim que a gente fala? Você consegue, você não está vendo. Você consegue arrumar um probleminha de visão. Conseguiu. Aí precisa usar o óculos para corrigir. Tá? Então, às vezes a gente não quer ver determinados problemas. E às vezes não é de agora. Às vezes é uma coisa lá de trás, de anos atrás. Por isso que tem que avaliar. Não dá pra gente fazer a metafísica ou utilizar a metafísica assim. Cheguei, eu tenho isso aqui, o que é? Eu tenho aquilo, o que é? Parece, né, joguinho de tracinho, né? Resposta A, B, C, D. Não é bem assim. Porque cada um é cada um. E a análise, isso é individual. É uma técnica que avalia o ser humano o quê? Holisticamente. Física, mental, energética, espiritual. Não tem como você fazer isso em 2 minutos. É resposta de ABCD e coxizinho. Tem que analisar o indivíduo como um todo. Cada um tem as suas peculiaridades. Tá? Por isso que é holístico. Quando começou isso? Então, assim, a historinha é longa, mas eu não vou contar a história inteira, né? Essa história começou na Grécia. É muito antiga. Então, na Grécia existiam 2 escolas de medicina. Já existia medicina naquela época, não com esse nome, mas existia. E tinham 2 escolas. Tinha uma escola que cuidava dos doentes e falava que o doente é que era importante. E tinha outra escola na Grécia que falava que a doença era importante. Então, tinha 2 escolas. Doença e doente. Como a gente está falando de holístico, o que a gente tem que ver? Doente e não a doença. Eu nunca vi o infarto vir procurar a mim no consultório. Vem a pessoa que sofreu o infarto. Né? Não vem o infarto. Então, é diferente.
Então, uma escola via doença e o outro doente. Lá da Grécia, foi isso 500 anos antes de Cristo. Aí foi andando, né? A humanidade foi evoluindo, isso permaneceu por um longo período. Lá por no ano de 1300, mais ou menos, surgiu um sujeito chamado Galeno. Galeno era médico também, tá? Só que Galeno, ele era espertinho. Naquela época tinha já era a época da Idade Média, e a igreja já estava começando a ter o seu poder de dominar muito pela religião. E Galeno, como um bom espertinho para não perder a cabeça, né, porque senão ele ia perder a cabeça, ele resolveu fazer o seguinte: eu cuido da parte física, a igreja cuida da alma. Aí que separou. E Galeno, como era alquimista também, ele produzia remédios. Então surgiu, entre aspas, o que vocês conhecem de alopatia, que o termo correto é enantiopatia, que é os remedinhos que tem por aí. Surgiu em 1300, porque Galeno falou: não, eu cuido da parte física, a igreja cuida do resto. Separou. E dividiu o ser humano em dois. Né? E ele não perdeu a cabeça, né? Ele pôde estudar. Senão ele era capaz de perder a cabeça se ele ficasse do lado contrário, porque a igreja não permitia. Isso perdurou. Século lá, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tudo isso foi desse jeito, construído assim. Então nós temos aí quase 6 séculos baseado neste princípio. No final do século XIX, do século XX, é que começou-se a retomar de novo o ser humano como um todo. Aí voltou-se a ver o ser humano como um ser integral, como um ser único, de o que? Físico, mental, emocional, energético e espiritual. Foi aí. Então nós temos muito pouquinho tempo de resgate lá da Grécia de 500 anos antes de Cristo. A gente tem aí 1 século só que resgatou. E 6, 7 séculos trabalhando ao contrário, só na doença. Por isso que às vezes é difícil. Por isso que às vezes são poucos os que trabalham nesse sentido. Por isso que às vezes é difícil ouvir. E muita gente, às vezes a gente fala assim, né? É meio do ramo, né? Vai lá, se entope de remédio, pronto, e não quer saber de mais nada. Por conta desta cultura de 600 séculos que a gente vivenciou, né? E como todos nós aqui, espiritualistas e espíritas que somos, a gente viveu lá, né? Porque se a gente tem aí, segundo o Nelson Moraes, cerca de 500 a 700 encarnações, certamente nós passamos por lá, tá? Então, todos dois deram uma passadinha. Então, a gente tem isso no nosso inconsciente, está lá armazenado. E às vezes a gente não percebe que nós somos mais do que a matéria. Nós vamos além da matéria, a metafísica. Nós somos algo a mais. Nós somos uma energia a mais, e meu tempo está acabando. E eu estou na metade. Tudo bem, vou encurtar. Aí surgiu, deixa eu encurtar um pouquinho. Aí surgiu, a partir daí, o que se chama de energia vital. Alguns lugares vocês conhecem isso como Ti, como Ki, como energia prânica, tem vários nomes. Para nós, a gente chamou de energia vital para ficar no português. Tá? Só por conta disso, para a gente entender melhor, ou começar a entender esse conceito melhor. O que a energia vital faz? Uma escola estudava só o físico, a outra estudava o doente. Se uma escola estudava só o físico, ela não estava lá muito preocupada com o emocional, mental, nada disso. Ela só cuidava da matéria. A matéria deteriorava, acabou, morreu. Né? Teve um infarto, o coração não conseguiu dar conta da situação, foi muito grave, a matéria pereceu. Esse era o conceito físico. Aí a gente tem o conceito da doença. O que o doente tem, o que acontece com o doente ou com o ser humano que o mantém vivo? A pergunta era essa. O que mantém o ser humano vivo? O que o diferencia daquele que faleceu, que desencarnou? Qual que é a diferença? Os órgãos estão todos lá, o negócio está tudo lá, ninguém tirou o pedaço, por que um funciona e o outro não está funcionando? Chegou-se à conclusão disso aqui, que se chama energia vital. Esta energia que mantém tudo em nós funcionando, é o que nos dá a vida. E quando, estou acelerando um pouquinho, né, gente? E quando esta energia desequilibra, já que ela mantém a gente funcionando,
Quando ela desequilibra, o que acontece com a gente funcionando? A gente desequilibra também. A gente funciona torto, porque ela está desequilibrada. Então, o que mantém todo o nosso sistema funcionando legal, bem, é essa coisinha chamada energia vital. E o que desequilibra a energia vital? O que faz com que ela desequilibre? Aí tem uma listinha. Peraí. A primeira delas, vou pegar minha cola, para não esquecer nenhuma. A primeira delas é o que a gente conhece como a energia física. Física mesmo. O que é essa energia física? Radiação, energia física. Tomar radiação demais, como aconteceu lá, vou usar um exemplo antigo de Chernobyl, ou quando teve a bomba de Hiroshima, causou o quê? Muitos cânceres, muitas lesões de pele. Radiação alterou a energia vital, causou doença. O que mais causa que a gente sabe da energia física? Vibrações. Passes são energias físicas. Eu posso desequilibrar ou equilibrar alguém dando passe. Por isso que eu tenho que saber muito bem quando eu estou dando passe, se eu estou bem para dar um passe. Porque se eu estiver ruim, eu vou passar energia ruim, desequilibrar a pessoa que está tomando passe. Ah, é por isso aí. O que mais? Energia química. A energia química são os alimentos. Alimento é química, né? Não está lá, né? Assim, por exemplo, a gente sabe que a nossa manteiguinha, margarina, não manteiga. A margarina, para quem é químico, não sei se tem algum químico aqui, ó, os químicos me falaram que se você pegar, meu pai do Santíssimo, se a gente pegar a a margarina, e trocar uma molécula da margarina, ela vira plástico. Pois é. Então, quem come margarina, come plástico todos os dias, tá bom? E isto é o quê? É uma energia química ruim que desequilibra a nossa energia vital. E assim a gente tem várias coisas. Mais uma delas importante, energia psíquica. A energia psíquica desequilibra a nossa energia vital. O que é energia psíquica? Tudo que você sente. Raiva, tristeza, mágoa, ódio, inveja, vingança, desequilibra. Só que a gente tem o outro lado, né? Bondade, amor, caridade, solidariedade, lealdade. O que esse lado faz? Equilibra. Por que Jesus pedia para a gente fazer as coisas boas? Por que ele ensinou que a caridade cura ou a caridade salva? Mas no Evangelho. Porque cura e porque salva, porque equilibra a nossa energia. Simples assim. Difícil de praticar no dia a dia, quando alguém te fecha na rua, um carro te fecha na frente e você fica com raiva porque o outro fechou você e não deixou você passar no trânsito. Né? Quando o seu time de futebol perde, por exemplo, né? Aí fica com raiva. Difícil no dia a dia. Quando um filho começa a apurrinhar a mãe, né? Fala, faz pra mim o bolo, mãe, faz pra mim o bolo. Aí você não tem tempo de fazer, você fica nervosa, pronto, desequilibrou. Fácil de desequilibrar, fácil de equilibrar. Só que a gente vai atrás exatamente desses sentimentos que causam este desequilíbrio. Por isso que não é fácil olhar. Olha, você tem um comportamento de orgulho, de inveja, de vingança, e isso está causando a sua doença. Vamos tentar melhorar? Falar assim para todo mundo é fácil. Agora, quando você tem que ouvir individualmente, é muito duro, é difícil. Mas é a única forma de entender qual o seu comportamento, pensamento e sentimento que está causando problema ou perpetuando este problema físico que às vezes você tem. Pode ser que não dê para curar totalmente, mas está piorando ou perpetuando. Muitos de vocês conheceram ou conhecem, já ouviram falar da Louise Hay. É o trabalho que ela faz. Ela teve câncer de mama, um câncer agressivo, feio. Ela curou mudando comportamentos que ela tinha. Ela teve a cura. Ela está aí até hoje trabalhando com isso. 2 minutos.
Então é assim, quando a energia está desequilibrada, eu tenho sintoma e doença. Quando a energia está equilibrada, eu tenho saúde. E o que desequilibra é o que a gente vai atrás, vai em busca na metafísica. Ao inverso, a gente pega a doença, o local, seja no osso, no rim, no pulmão, no coração, onde quer que seja. A gente vai lá, pega aquele órgão, estuda e vê o que tem atrás que causou aquele problema naquele órgão, por trás. Atrás do quê? Emocional, mental, pensamento, comportamento, que desencadeou a doença. Este é o trabalho da metafísica. Eu, particularmente, acho um trabalho belíssimo. Pode ser feito ao contrário? Pode ser feito ao contrário. Tem pessoas que trabalham com educação física, são preparadores físicos, personal trainers, trabalham ao contrário. Alguns, não todos. Mas alguns trabalham assim, eles partem do físico para chegar no mental. Então eles fazem um monte de exercício, ensinam a fazer um monte de coisa para que o mental e o emocional melhorem. Dupla via, duas mãos. Você pode cuidar do seu mental para chegar no físico e melhorar a sua saúde, e você pode cuidar do físico para chegar no seu mental e também melhorar a sua saúde. Via de duas mãos. A metafísica trabalha nas duas mãos. Para finalizar, estou finalizando, vai dar tempo. Esse eu vou ler para vocês. Existem muitos livros que falam disso. Muitos. Tá? Eu tirei um trechinho de um deles. Fala assim: quando sentimos uma dor, seja ela qual for, a última coisa que pensamos é que ela é um aviso do nosso corpo, nos alertando que em algum setor de nossa vida existe alguma coisa errada, qualquer setor. Toda e qualquer dor ou alteração do nosso organismo, tenha ela surgido naturalmente ou em decorrência de acidentes, pode ser acidente também, viu? Não necessariamente, porque às vezes acidentes também são causas de lesões e nós é que causamos os acidentes. Tem como origem um desajuste na energia vital em decorrência do campo emocional, mental, energético, espiritual, físico, químico. Pode escolher. A gente tem que achar onde está o problema para solucionar. Então, eu vou deixar meu recadinho para vocês, é assim. Esse é meu recadinho. E um pedido. Vamos passar a dar mais atenção ao nosso corpo. O que ele nos diz. Ele não é só um instrumento para as nossas ações. Para a gente fazer alguma coisa. Mas ele é nosso aliado. Eu queria que vocês guardassem que o nosso corpo é nosso aliado, que nos avisa quando algo está errado em nosso interior. Quando pensamos, sentimos alguma coisa que desvia do caminho da luz de Deus. Se a gente consegue pensar desta maneira, procurar ter pensamentos melhores, sentimentos melhores, atitudes melhores, a gente vai estar fazendo uma coisa que todo mundo já ouviu falar. Reforma íntima. Mas como esse nome já está tão batido e às vezes assusta, eu prefiro chamar de transformação pessoal. E o que é a transformação pessoal? É você evoluir. Evoluir para onde? Evoluir um degrau na escala mais perto de Jesus. Este é o nosso trabalho. Tirei 2 minutos de vocês, perdão, tá? Passei 2 minutos. Esse é o recadinho que eu queria dar para vocês. Agradeço demais, desculpa os 2 minutos. Que a paz e o amparo de Jesus estejam sempre, sempre, todos os dias, cobrindo vocês. Muito, muito, muito obrigada. Meu coração
está de portas abertas para todas as formas de houver. Que a verdadeira unidade habite em mim. Na solidão de uma prece eu peço sabedoria no caminhar, por ir até as sendas celestes que levam ao Pai. Anjos divinos me ensinem a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Anjos divinos me ensinem a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande